Hoje nós vamos falar sobre calor. Calor sensível, calor latente e transmissão de calor. Todas as questões que eu vou resolver agora são questões da Universidade Federal de Juiz de Fora, do seu vestibular seriado, PISME, PISME 2, para os alunos do segundo ano. Exercício número 1. A garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir as trocas de calor com o ambiente que podem ocorrer por três processos: condução, convecção e radiação. Dentre as suas várias características, podemos citar: número 1, a ampola interna da garrafa é feita de plástico. Número 2, a ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito vácuo. 3, a superfície interna da ampola é espelhada. Assinale a alternativa que corresponde ao processo que se quer evitar usando as características citadas acima. A solução desse exercício deve ser feita levando em conta que existem esses três processos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Condução ocorre predominantemente nos sólidos, convecção nos fluidos, que são gases e líquidos, e radiação pode ocorrer até mesmo no vácuo, que é a ausência de meio material. Então vamos avaliar aqui. A ampola interna da garrafa é feita de plástico. O plástico é um péssimo condutor de calor. Ele pode ser considerado um isolante térmico. Então ele não permite com facilidade a transmissão de calor por condução. Número 2. A ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito vácuo. Então observe bem. Entre o recipiente onde fica o café e a própria garrafa existe vácuo. Esse vácuo é a ausência de meio material, ou seja, ele prejudica ou praticamente impede a condução de calor e impede também a convecção de calor. Então nós já, só para lembrar, o número 1, ampola interna de plástico, prejudica a transmissão de calor por condução. O 2, vácuo, prejudica a transmissão de calor por condução e convecção. Agora, vamos lembrar, número 3, a superfície interna da ampola é espelhada. Uma superfície espelhada reflete as ondas de calor, que são as ondas infravermelhas. Portanto, é utilizada a ampola espelhada para diminuir a perda de calor por radiação. Resposta do exercício, olha só, letra D. A parte plástica da garrafa diminui a condução de calor. O vácuo diminui a condução e a convecção e a parte espelhada diminui a perda de calor por radiação. Resposta final do exercício. Número 2, PISME. Durante um experimento no laboratório de física, o professor colocou no fogo uma barra de ferro e mostrou aos alunos que o ferro se aqueceu, ou seja, sofreu uma elevação em sua temperatura. Em seguida, o professor fez o mesmo com um bloco de gelo a 0 graus Celsius e mostrou que o gelo derrete, isto é, transforma-se em líquido, mas sua temperatura não se modifica. Com esse experimento, o professor demonstrou que quando um corpo recebe calor, este pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado. Sobre esses efeitos, é correto dizer que, pessoal, é o seguinte, quando o calor produz apenas variação de temperatura, esse calor recebe o nome de calor sensível. Ele pega e produz uma mudança na temperatura do corpo. Quando esse corpo já está em algum ponto, ou seja, em uma temperatura onde é possível a mudança de estado, cessa o calor sensível e começa o calor latente. Então, calor latente é aquela quantidade de calor que produz exclusivamente, ou seja, apenas uma mudança de estado naquele corpo em estudo. Portanto, para esse experimento do professor, a barra de ferro ganhou calor sensível, olha só, e o gelo recebeu apenas calor latente. Resposta do exercício, letra A. O ferro recebeu calor sensível e o gelo recebeu calor latente. Lembrando a vocês o seguinte, o ferro sofreu variação de temperatura e o gelo sofreu apenas mudança de estado, no caso a fusão. Exercício número 3, PISME. Quando se passa álcool na pele, tem-se uma sensação de frio naquele local. Assinale a alternativa que explica corretamente esse fato. Pessoal, essa é uma questão clássica, tá? Quando você passa álcool na pele, o que acontece é, o álcool
retira calor da sua pele e aí cria a sensação de frio. Frio é a sensação de perda de calor. Então, a resposta desse exercício tem apenas a ver com isso. Álcool retira calor da pele, evapora, levando embora esse calor que estava na sua pele. Então, olha só, letra B, o álcool absorve o calor da pele para evaporar-se. Resposta do exercício. Exercício número 4, PISME. Uma amostra de uma substância é aquecida com um aquecedor que gera calor com potência constante. A amostra da substância, inicialmente sólida, funde-se e depois é vaporizada. A variação de temperatura das fases sólida, S, líquida, L, e gasosa, G, da amostra em função do tempo é colocada na forma do gráfico de temperatura versus tempo, T, da figura ao lado. Examinando o gráfico, podemos afirmar a respeito dos calores específicos da substância nas fases sólida, CS, líquida, CL, e gasosa, CG. Pessoal, o negócio é o seguinte, quando a substância tem alto calor específico, ela recebe uma boa quantidade de calor e aquece pouco. Então, o alto calor específico da substância significa o seguinte, para 1 grama daquela substância aumentar sua temperatura 1 grau Celsius, é necessário uma quantidade boa de calor. E isso nós podemos perceber que ocorre na fase líquida. Olha só, durante um grande intervalo de tempo, na fase líquida, a substância variou pouco sua temperatura. Então, esse gráfico, apesar de não ter uma escala definida, mostra para nós uma ideia que é o seguinte, essa curva na fase líquida é pouco inclinada. Indica para nós o seguinte, essa substância fica uma boa quantidade de tempo recebendo uma boa quantidade de calor e sua temperatura não aumenta tão rapidamente. Bom, pense comigo, olha só, na fase sólida já é um pouco diferente. Pouco tempo, grande variação de temperatura. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, na fase sólida, o calor específico sensível dessa substância é menor do que na fase líquida. Por quê? Porque ele recebe uma pequena quantidade de calor e sofre uma variação de temperatura maior em relação à fase líquida. Na fase gasosa, isso já é mais intenso. Por quê? Olha só, você pode reparar no gráfico que por um pequeno intervalo de tempo, a temperatura subiu bastante. Ou seja, na fase gasosa, para essa substância, o calor específico sensível é o menor dos três. Por quê? Porque a substância ganha pouco calor e sua temperatura aumenta muito. Baixo calor específico. Então, olha só, colocando isso numa ordem matemática aqui, decrescente, o calor específico na fase líquida é maior do que o calor específico da fase sólida, que com certeza é maior do que o calor específico na fase gasosa. Ou seja, quanto mais inclinado for esse gráfico de temperatura em função do tempo, menor será o calor específico daquela substância. Agora, só um comentário aqui. Seria interessante que esse gráfico tivesse escala, tivesse sido feito num papel quadriculado, entendeu? Para a gente poder acompanhar direitinho o valor dos intervalos de tempo e o valor da temperatura, da variação de temperatura correspondente, só para ficar mais didática a sua solução e mais fácil para o candidato na hora da prova conseguir interpretar corretamente essa figura. Então a resposta do exercício, letra E, calor específico na fase líquida maior do que o calor específico da fase sólida, com certeza maior do que o calor específico da fase gasosa. Número 5. A transmissão de calor pode ser observada frequentemente em situações do dia a dia. Por exemplo, a temperatura de um ferro de passar roupa pode ser estimada de duas maneiras. 1. Aproximando a mão aberta em frente à chapa do ferro mantido na posição vertical. Ou 2. Tocando rapidamente com o dedo molhado na chapa. Um outro exemplo de transmissão de calor facilmente observado é 3. O movimento característico aproximadamente circular de subida e descida da água sendo aquecida em um recipiente de vidro. Em cada uma das 3 situações descritas acima, a transmissão de calor ocorre, respectivamente, principalmente através de número 1. Aproximando a mão aberta em frente à chapa de ferro. Pessoal, a chapa de ferro aquecida emite calor
através de radiações de comprimento de onda infravermelho. Quando você chega a mão perto da chapa de ferro sem tocar a chapa, essas ondas infravermelhas levam o calor até a sua mão. Esse é o processo de radiação, processo que ocorre por transmissão de calor através de onda eletromagnética, muito comum próximo de um ferro aquecido, de uma barra de aço aquecida, de um forno de cozinha aquecido. Você percebe o calor mesmo sem tocar aquele objeto aquecido. Esse é o processo muito comum. No nosso dia a dia isso acontece direto. Não é só num material tipo forno ou ferro. A luz solar chega até a Terra e aquece a superfície da Terra através da radiação. Número 2. Tocando com o dedo molhado na chapa. Tocando com o dedo molhado na chapa, aquela película de água transmite calor através do seu dedo por condução. Essa condução, através da água, chega ao seu dedo e continua penetrando através da sua pele também por condução. Número 3. Movimento característico aproximadamente circular de subida e descida da água sendo aquecida em um recipiente de vidro. Aí já é convecção. A condução pode ocorrer em fluido nessa película próxima ao sólido e logo depois o calor é transmitido para o sólido da sua mão. Agora, em grandes quantidades de fluido, o calor só é transmitido por convecção. Convecção. O fluido é aquecido, torna-se menos denso e sobe, levando junto com ele o calor. Então a convecção ela acontece com transmissão de calor e transporte da matéria também. A matéria fluida sai de um local e vai para o outro por mudança na densidade. Vamos ver a resposta então? Número 1, radiação. 2, convecção. E 3, desculpe, falei errado, né? Radiação, condução e 3, convecção. Resposta do exercício. Letra A, radiação, condução, convecção. Número 6. A Terra, embora recebendo a luz do Sol, não atinge temperaturas altíssimas, ao contrário da Lua, cuja temperatura chega a atingir valores da ordem de centenas de graus Celsius na parte que está recebendo a luz do Sol. Isso se deve ao fato de que, na Terra, os oceanos e a atmosfera podem ser considerados bons exemplos de reservatórios térmicos, cuja ideia está ligada diretamente. Pessoal, um excelente enunciado que já te dá a indicação da resposta. A Terra possui o oceano, água, possui atmosfera, gás. Água e gás têm condição de acumular calor sem sofrer grande variação de temperatura. Ou seja, são elementos que têm alta capacidade térmica. Como é que você pode entender a capacidade térmica? Imagine a capacidade térmica de uma piscina. Depois a gente extrapola para o oceano, para a atmosfera e tal. A piscina recebe calor da luz do sol e nem por isso começa a ferver a água. Por quê? Porque ali tem toneladas de água e cada grama de água pega um pouco do calor do sol e aumenta pouco a sua temperatura. Ou seja, aquela massa de água toda tem grande capacidade térmica. Resumindo, ela pode receber bastante calor que vai subir pouco a temperatura. Agora, da piscina, extrapola o seu raciocínio para o oceano inteiro, todos os oceanos. Imagina só, os oceanos têm quilômetros de profundidade. Não é possível, pela luz do sol, aquecer tanto essa massa de água e a temperatura da Terra subir bastante. É impossível acontecer isso. A atmosfera tem centenas de quilômetros de altitude. Acontece coisa semelhante. É gás, são vários gases, na verdade. Então, o gás absorve o calor do Sol e esquenta pouco sua temperatura. Pessoal, a resposta é essa aqui. Letra B. Elevado valor da capacidade térmica da atmosfera e dos oceanos. Exercício número 7. Considere as informações abaixo. Número 1. Transferência de calor de um ponto a outro através do movimento de matéria. 2. Transferência de calor em um meio material, de molécula para molécula, sem que essas sofram translação. 3. Transferência de calor de um ponto a outro, sem necessidade de um meio material. As afirmativas acima descrevem, respectivamente, os seguintes processos de transferência de calor.
Pessoal, número 1, olha só, transferência de calor de um ponto a outro através do movimento de matéria. Esse aqui está relacionado à convecção. Convecção ocorre em fluidos, gases e líquidos, né? A matéria é aquecida, aumenta de volume, diminui de densidade e ela muda de lugar, levando calor junto com ela mesma. Ou seja, durante a convecção ocorre transporte de matéria e de calor, deslocamento de fluido. Número 2, transferência de calor em um meio material, de molécula para molécula. Ocorre através da vibração molecular. Isso é condução. As moléculas vibram, propagam essa vibração para a molécula próxima a ela, que continua propagando isso ao longo do sólido, né? Isso acontece muito em sólidos. O que ocorre? Não ocorre translação de molécula. A molécula não sai de um ponto do sólido e vai até o outro ponto. Quem se desloca é o calor através da vibração molecular, sem transporte de matéria. Então o número 2 ocorre em sólidos, principalmente, e é o processo da condução. 3. Transferência de calor de um ponto ao outro sem necessidade de um meio material. Ou seja, é um processo que ocorre até mesmo no vácuo. Isso é o processo de radiação ou irradiação. Calor é transmitido através de onda eletromagnética, principalmente na frequência infravermelha. A luz do Sol, por exemplo, traz calor até a Terra, atravessando o vácuo, né, do espaço entre o Sol e a Terra, por esse processo de transmissão de calor, irradiação. Então a resposta do exercício é, número 1, convecção, 2, condução e 3, irradiação. Letra B. Número 8. Um estudante numa padaria observou que o padeiro colocou em um forno pré-aquecido um pãozinho e uma bisnaga, ambos feitos da mesma massa de farinha de trigo. A bisnaga pesa 4 vezes mais que o pãozinho. Depois de um certo tempo, o padeiro retirou os pães. Admitindo-se que as temperaturas iniciais do pãozinho e da bisnaga são as mesmas e que ambos atingem a mesma temperatura final, pode-se afirmar que... Pessoal, tem que lembrar da equação do calor sensível, mc∆T. Olha só, eles tiveram, tanto o pão quanto a bisnaga, a mesma variação de temperatura. Então, na equação mc∆T, a parcela ΔT tem o mesmo valor para o pão e a bisnaga. O calor específico, eu também vou considerar igual, que é o Czinho, né? O C. Por quê? Porque basicamente são feitos da mesma substância, farinha de trigo, massa de farinha de trigo. Então na equação mc∆T, o C é igual para o pãozinho e a bisnaga. O ΔT é igual para o pãozinho e a bisnaga. Só que, olha só, a bisnaga pesa 4 vezes mais do que o pãozinho. Então ela tem 4 vezes mais massa. Então na equação mc∆T, quem tem mais massa absorve mais calor. mc∆T, maior massa, maior quantidade de calor, levando em conta que o C é igual e o ΔT é igual. Então, para essa questão aqui, que é muito legal, muito interessante, você vai ter que reparar o seguinte: a bisnaga absorveu 4 vezes mais calor do que o pãozinho. Resposta do exercício. Letra D. A quantidade de calor absorvido pela bisnaga é 4 vezes maior do que o pãozinho. Simplesmente pelo fato de que na equação do calor sensível, mc∆T, para esse exercício, C e ΔT são iguais. A diferença é a massa, m. Como a bisnaga é 4 vezes mais pesada, tem 4 vezes mais massa, a quantidade de calor que ela absorveu para sofrer a mesma variação de temperatura foi 4 vezes maior. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.